gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz e no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre a primeira parte da quarta temporada de Emily em Paris, que já chegou na Netflix. Então se você também é um fã aí de filme, de série, adora ficar por dentro do que a gente tá tendo de novidade nos streamings, nos cinemas, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho que eu tô sempre tentando trazer vídeo pra vocês o quanto antes. E também deixa o seu like aqui nesse vídeo que me ajuda bastante, que assim o YouTube entende que se você gostou desse tipo de conteúdo, outras pessoas também podem gostar e ele pode recomendar esse vídeo cada vez pra mais gente. Bom, então nessa quarta temporada de Emily em Paris, nós vamos ter novamente a Emily com aquela questão, aquela dúvida dela de se ela fica com o Alfie ou se ela fica com o Gabriel. Inclusive na temporada passada, na terceira temporada, ela passou praticamente a temporada toda com o Alfie. E nessa questão do relacionamento da Emily com o Alfie, com o Gabriel, a gente vai pegar a temporada bem depois dos acontecimentos da temporada anterior. Porque na temporada anterior, a Camille e o Gabriel quase chegaram a se casar, só que bem nos finalmente mesmo, a Camille desistiu de se casar com o Gabriel, porque ela tá apaixonada pela Sofia. E ali no meio do casamento todo, entendeu? Na frente do Alfie, inclusive, que a Camille revelou que a Emily e o Gabriel tinham uma quedinha pelo outro, já tiveram um rolo, enfim. Então a gente vai pegar o relacionamento da Emily no meio dessa confusão inteira, entendeu? Dessa confusão toda que a Camille arrumou aí e jogou no casamento dela. E claro que além da vida pessoal da Emily, a gente também vai ver um pouquinho aí da vida dela profissional, e inclusive um pouquinho sobre as pessoas que trabalham com ela, né? Por exemplo, a Sylvie, a gente sempre vê um pouquinho, né, dos outros personagens, vê um pouquinho da Sylvie, e nessa temporada não vai ser diferente. Inclusive, a Sylvie vai ter que estar lidando com algumas questões do passado que estão voltando à tona agora no presente por causa de umas coisas aí que aconteceram. E também vamos ver um pouquinho da trama da Mindy, que é a amiga da Emily, que ela tá tentando aí a sua carreira como cantora e tentando fazer a banda dela ter sucesso. E dito tudo isso, eu já te aviso que no vídeo de hoje nós teremos spoilers sobre a primeira parte da quarta temporada de Emily em Paris. Saíram 5 episódios já dessa quarta temporada, já estão disponíveis na Netflix. Então caso você ainda não tenha assistido e não quer receber nenhum tipo de spoiler, vai na Netflix, assiste, depois você volta aqui pra comentar comigo sobre essa quarta temporada, pelo menos essa primeira parte. E tem vídeo aqui no canal comentando sobre as outras 3 temporadas de Emily em Paris, tá bom? Desde a primeira. Eu vou deixar uma playlist de Emily em Paris linkada aqui nesse vídeo pra você poder ir lá assistir os outros. Emily em Paris então chegou para sua quarta e última temporada da série. Não tava esperando que essa fosse de fato ser a última temporada. Já falei no meu vídeo sobre a terceira temporada que essa é uma série que ela realmente traz uns refrescos pra gente, né? Porque ela é uma série que não tem, assim, muita coisa, não é uma série cheia de informação. É só a gente vendo, vamos falar assim, aqueles filmes bobinhos que a gente assistia antigamente, ou que às vezes a gente ainda vê, sabe, de clichê adolescente, clichê romance, enfim. É basicamente a mesma coisa que a gente tem aqui em Emily em Paris, só que a gente também tem misturado ali com um pouco de humor das coisas que vão acontecendo, os nossos personagens fazendo atrapalhadas. Então a Emily em Paris sempre traz esses refrescos pra gente, que é uma série que não faz a gente pensar muito, é pra realmente você descansar a cabeça depois de você assistir uma série de Loki, por exemplo. Mas então, apesar da série já ter, né, essa coisa de ela realmente ser meio que previsível, de a gente sempre saber o que vai acontecer e ser coisas assim simples, bobinhas, eu acho que em alguns pontos eles podiam ter inovado um pouquinho nessa quarta temporada. Como eu já mencionei pra vocês, então sempre nas temporadas de Emily em Paris, né, a gente não vê apenas da Emily, a gente também vê um pouquinho dos outros personagens, até porque senão, né, fica muito cansativo a gente ver apenas a vida da Emily. Então aqui a gente vai ter um pouquinho nesses primeiros episódios. Eu acho que quem teve mais destaque foi a Sylvie e o Luke, mas principalmente a Sylvie nos primeiros episódios, porque a Sylvie já trabalhou para JVMA, que é uma empresa, vamos falar assim, concorrente com a Gratou, né, que é a empresa aí de marketing que a Sylvie fundou e que trabalha a Emily, o Luke, o Julian e enfim. Nessa temporada veio aí à tona a questão de que o dono dessa empresa, né, dessa empresa concorrente da JVMA, ele simplesmente abusa das suas funcionárias. E quem descobre isso, inclusive, é a Mindy, né? E a Sylvie também há muito tempo atrás chegou a trabalhar nessa empresa, então ela também sofreu abusos por parte do dono dessa empresa, que eu não lembro o nome do dono, tá, gente? Então por isso que eu tô falando desse jeito. Mas a Sylvie também, quando trabalhou lá, também sofreu abuso. E tem uma escritora, né, uma jornalista que tá aí querendo publicar uma notícia falando sobre o abuso que essas
funcionárias sofriam ali dentro da empresa, expor para todo mundo. E uma pessoa que seria a pessoa-chave aí nessa entrevista é justamente a Sylvie, já que ela tem um nome muito grande, né? Ela é muito conhecida, a empresa dela também é muito conhecida, e isso traria um destaque, uma credibilidade ainda mais para a notícia, para a reportagem. E assim, gente, eu gostei de trazerem, sabe? Emily in Paris é uma série que eles não aprofundam muito nos assuntos, e então é a mesma coisa aqui com essa temática da Sylvie, da Mindy, né? Toda essa questão do abuso que o dono da empresa faz com seus funcionários não tem grande destaque. Eu acho que a gente vê nos 2 ou 3 primeiros episódios aqui da temporada. Então, assim, é uma coisa rápida, mas é típico de Emily in Paris, mas mesmo assim eu gosto de como eles trazem esse assunto pra série, porque eles colocam e a Sylvie fica naquele negócio de será que eu conto ou não conto a minha versão, quanto isso poderia me prejudicar também, né? Vamos falar assim, levando em conta todos os prós e os contras de ela dar a notícia, e no final das contas ela resolve, né, realmente fazer a reportagem e dar a entrevista, porque isso traria credibilidade, né, e ajudaria muitas outras mulheres que também acabaram sofrendo, né, abuso dentro da empresa enquanto elas trabalhavam lá. Então, apesar de Emily in Paris 90% da série ser essa coisa mais tranquila, essa coisa mais levinha, eles trouxeram esse assunto que é importante, que a gente sabe que infelizmente acontecem ainda hoje, né, com questão de donos de empresa que abusam das suas funcionárias. Eu acho que isso acontece principalmente no ramo de moda, nesse ramo aí mais de beleza, como é o caso aqui de Emily in Paris. Eu tava falando pra vocês da Mindy, porque a Mindy é quem de fato descobre tudo isso, né, já que ela namora com o Nicholas, né, que é filho do dono da empresa. Então a gente tava falando aí da Mindy. E assim, essa temporada começa com a Mindy ali com os amigos dela de banda, então o Benoit e o outro, que eu não lembro o nome dele, e que eles estão se preparando pro Eurovision, pelo que deu a entender, né, seria um evento muito grande de música, né, um show muito grande para eles fazerem, que eles iam precisar contratar milhares de pessoas, gente de produção, bailarinos e por aí vai. E a gente começa a temporada então com a Mindy justamente nessa questão de que ela precisa arranjar dinheiro pro Eurovision. Tem outra questão envolvendo a Mindy e o Nicolas, mas a gente já vai falar sobre isso. Mas então a temporada começa muito com a Mindy e os amigos dela de banda falando, né, desse Eurovision, que eles precisam de dinheiro pra conseguir fazer o Eurovision e tal. Só que esse assunto, ele meio que morreu dentro da temporada, né, se a gente for pensar, porque eu acho que ficou o que ela falando sobre isso no primeiro, segundo episódio. Depois não foi muito pra frente. A gente vê que ela vendeu a roupa que o Nicolas deu pra ela, né, que é uma roupa de alta costura e enfim. E depois disso, a gente não ouviu falar mais desse evento, a gente não ouviu falar mais desse Eurovision. E eu acho que isso é uma coisa diferente aqui pra série, que ia ser muito legal da gente ver, ia ser muito legal da gente acompanhar. Eu não sei se isso tem alguma questão a ver, né, com a atriz que faz a Mindy, porque ela teve vários problemas de saúde, quase que ela não participou dessa temporada de Emily in Paris. Então eu não sei se essa questão da música, vamos falar assim, eles tinham colocado e eles tiraram por questões de saúde da atriz, né? Mas de qualquer forma, assim, olhando a história dentro da série, essa aí foi uma história que acabou sumindo e eu queria ver mais. Então é uma coisa que eu tô esperando que eles retomem na segunda parte. E eu tava falando da Mindy, né, com a questão de roupa e do namoro dela com o Nicolas. Gente, assim, eu gostei deles trazerem a questão de que a Mindy se veste... Ela não se veste, vamos falar assim, formalmente, né? Então ela usa um outro tipo de roupa. Às vezes ela usa uma roupa curta, ela usa uma roupa mais decotada, que é uma coisa que o pai do Nicolas não gostava. E eu gostei muito da Mindy falando que ao invés dele estar defendendo, né, ele tá se importando com a roupa que ela tá usando. E enfim, é uma questão que eu acho que também acontece bastante, dos caras quererem mudar a roupa que a mulher usa, sendo que ela sempre usou aquela roupa e não tem problema nenhum. Então eles também trouxeram esse assunto aqui no relacionamento da Mindy com o Nicolas. Novamente, é um assunto que ele não ganha tanto aprofundamento, ele não ganha tanto destaque, afinal de contas, a gente tá falando de Emily in Paris. Mas, de qualquer forma, eu gostei também dessa trama em cima da Mindy. Eu só realmente tô com uma questão nessa parte do Eurovision, porque eles introduziram o assunto nos primeiros episódios, eles deram uma importância grande pra isso, e aí, no final das contas, esse foi um tema que sumiu dentro da temporada. Mas então agora vamos falar dos nossos triângulos amorosos, vamos falar assim, porque a gente não tem só um, né? A gente tem vários, mas claro que eu tô falando, né, com os personagens principais, Emily, Gabriel, Camille, Alf, Sofia.
todos eles estão sempre envolvidos em algum triângulo amoroso. E eu já vou começar falando pra vocês que eu não sei se eu gosto muito do que eles fizeram com o Alf nessa temporada. A gente viu que ia ter, né, a participação do Alf novamente, que ele ia voltar pra essa temporada. Só que assim, gente, trouxeram o cara pra, de início, ele tá com raiva ali da Emily, né, por causa da maneira como ele descobriu que a Emily e o Gabriel tiveram um caso, que eles tinham um sentimento um pelo outro, enfim. Trouxeram o Alf assim, bravo com isso, e a Emily tentando reconquistar ele, tentando se desculpar com ele. Só que vamos falar a verdade, gente, ela tava se desculpando com ele, pra que se no final das contas ela ia ficar com o Gabriel? Sabe, eu acho que inclusive é uma coisa que não tinha necessidade. E aí ela tava se desculpando com ele, aí eles estão lá naquela festa da empresa, que eles estão vestidos de preto e branco, né, o baile de máscaras, e aí ele acabou beijando a pessoa errada e ele descobriu, vamos falar assim, ele acabou reparando da pior forma que a Emily realmente escolheu o Gabriel. Não achei muito legal, eu acho que eu não achei legal nem por parte da Emily, eu acho que a Emily podia ter sido sincera com o Alf, mas também colocar o personagem pra isso, pra ele sofrer e ele só reparar, assim, sabe, só chegar à conclusão de que a Emily não ia ficar com ele, vendo ela saindo com o Gabriel. Não gostei disso, eu acho que não tinha porquê trazerem o personagem pra temporada se for pra ele ter apenas essa participação. Assim, tudo bem que não foi a Emily que colocou na cabeça do Alf que eles tinham chance novamente, né? Foi a Camille que botou isso na cabeça dele, falando pra ele, mas eu liberei a Emily e o Gabriel pra ficarem juntos, então se eles não ficaram juntos ainda, é porque provavelmente ela tá tendo interesse em você, enfim. Então assim, a Camille também contribuiu a tudo isso que acabou acontecendo referente ao Alf, mas eu não entendi de verdade pra que eles colocaram o Alf pra fazer o personagem sofrer de novo, ele acabar saindo da maneira como ele saiu. Essa parte eu não gostei, então acho que nem precisava ter colocado o personagem. Vamos ver se ele vai aparecer na segunda parte, mas também eu acho que não tem necessidade. A gente já tem muita coisa pra ser resolvida dentro de Gabriel, Emily e Camille, então não precisa do Alf pra trazer mais confusão nessa história toda. E a minha luminária desligou. E aí vamos lá, vamos falar então direto dos três, né, que são os principais dessa trama toda. E gente, eu já tinha falado no meu vídeo da terceira temporada que eu achava que a Camille não estava grávida. Se você não assistiu o meu vídeo, vá assistir, porque eu já tinha falado ali que pra mim aquilo ali era uma carta na manga dela manter o Gabriel perto dela. No caso não era, ela realmente fez um teste de gravidez e o teste que estava errado. Mas de qualquer forma eu já tinha falado que pra mim a Camille não estava grávida. Não sei, gente, pra mim o jeito dela de agir, o modo como ela estava se comportando, não era de uma pessoa que de fato estava grávida, então eu já tava com essa questão de achar que ela não estava grávida, e nessa temporada a gente teve essa confirmação de que realmente a Camille não tá grávida, e ela ainda não contou pro Gabriel, então eu acho que ainda tem a possibilidade, inclusive, dela ficar usando isso pra se manter ali perto do Gabriel, entendeu? Pra ficar ali pertinho dele, manter ele preso a ela de qualquer forma, que assim, é uma coisa que estava me irritando tremendamente, tanto por parte do Gabriel quanto por parte da Camille, porque assim, a Camille claramente gosta da Sofia, ela tem sentimentos pela Sofia e ela não larga do Gabriel, entendeu? Eu entendo que de uma forma ou de outra eles iam, teoricamente, né, eles iam continuar tendo um vínculo por causa do bebê que ela achava que ia ter, então eles iam de qualquer forma manter um vínculo, mas assim, ir morar na casa do cara e ser vizinha dele, sabe, não poder se mudar pra outra cidade, não poder ir morar um pouco longe dele. Por quê? Por que que ela fica presa nesse negócio de ficar toda hora morando perto do Gabriel? Ela não quer ficar com ele. Eles têm um carinho muito grande um pelo outro, isso é nítido. Só que o relacionamento deles não funciona mais. E aí a Camille e o Gabriel ficam nesse negócio de ficar toda hora um pertinho do outro. Entendeu? De que um não querer se distanciar do outro. A Camille tava me irritando com isso, mas o Gabriel também, porque o Gabriel também não, vamos falar assim, ele não... Eu não sei se vai soar um pouco escroto o que eu vou falar, mas ele meio que não dá um chega pra lá na Camille, sabe? Te fala, então, a gente vai ter um bebê junto, ok? Mas não é por isso que você precisa ser minha vizinha. Não é por isso que você pode mandar na minha vida com quem eu tenho que ficar ou com quem eu não tenho, entendeu? Eles dois estavam me irritando tremendamente com essa questão de um não poder se distanciar do outro, parecendo que eles vão morrer. E aí, eu já tinha falado também da questão de Emily e Gabriel. Primeiramente, que nessa temporada eu não senti uma química tão grande dos dois. Eu acho que eu senti uma química mais forte, mais intensa dos dois nas temporadas anteriores do que nessa quarta. Então,
é um casal que não tá me convencendo muito, mas tudo bem, eu acredito que eles que vão ser o endgame, né, dessa história toda. Então, tudo bem, eu passo um pano, eu aceito. Só que eu já tinha falado também que eu não gostava muito da Emily com o Gabriel, porque pra mim, pelo menos, o Gabriel nunca lutou de fato pela Emily. A gente sempre viu a Emily meio que em alguns momentos abrindo mão de coisas dela pra tentar ter um relacionamento com ele. Então, ela terminou o relacionamento dela, né, com o namorado dela que morava em outro país. Tudo bem que não foi exatamente por isso, mas assim, teve uma questão dela abrir mão e continuar em Paris pra tentar ter um relacionamento com o Gabriel. Aí ela tava abrindo mão da amizade dela com a Camille pra poder ficar com o Gabriel, porque elas tinham feito o trato de nenhuma das duas ficar com ele. E a Emily então tava disposta a quebrar esse pacto pra ficar com ele. E eu vou fazer uma pergunta pra vocês. O que o Gabriel fez pra ficar com a Emily até agora? Eu não vi ele abrir mão de nada, eu não vi em momento nenhum ele lutar realmente por esse relacionamento. Bem pelo contrário, ele fica toda hora ali também preso na Camille, entendeu? Ele não dá chega pra lá nela em alguns momentos, do tipo, tenho um carinho por você, gosto de você, mas não quero mais ter um relacionamento com você. Nunca vi ele fazer isso, entendeu? E ainda a temporada termina com ele abraçado nas duas, pelo amor de Deus, que homem indeciso, pelo amor de Deus. A Emily também faz umas besteiras, a Emily faz, mas pelo menos ela sempre tentou, assim, de fato querer ter um relacionamento com ele. Nunca vi da mesma forma vindo do parte do Gabriel. No trailer, inclusive, eles tinham colocado que a Emily tá ali correndo por Paris, e aí ela vê que existem vários homens bonitos na cidade, né? Que não existe apenas Gabriel e Alf, então ela vendo que tem vários homens bonitos, não sei o quê, e que ela vai sair pegando geral, que ela vai começar a pegar todo mundo. Então eu tava com uma expectativa de que, de fato, para essa temporada, ou pelo menos para alguns episódios dela, né? Não pra temporada inteira, mas em algum momento dela, a gente fosse ter justamente, então, a Emily vendo que ela meio que se desprendendo de Emily e Gabriel, ou de Gabriel e de Alf, para que ela pudesse, né, conhecer pessoas novas, tentar ter um relacionamento com homens novos, conhecer homens novos, e não foi isso que a gente teve, entendeu? Eles não trouxeram isso, ela só ficou de fato presa nesse triângulo amoroso, que vou falar pra vocês, tá enchendo o saco já, porque todas as temporadas de Emily em Paris é sempre essa porcaria desse triângulo amoroso, entendeu? Eu sei que isso vende, entendeu? Essa é a trama principal de Emily em Paris. Mas já que essa é a última temporada, eles podiam ter trazido uma coisinha um pouquinho inovadora, uma coisinha um pouquinho diferente, entendeu? Pra gente não ficar sempre preso nesse mesmo negócio, nessa mesma trama. Parece que tem o que tinham falado que ia ter Emily em Londres, em Boston, um negócio assim, mas era, em Roma. Que ia ter a Emily em Roma e que parece que lá ia surgir um italiano, né? Que não veio ainda pra essa temporada, entendeu? Nada disso aconteceu ainda nessa temporada, então não sei se eles só jogaram pra botar lenha na fogueira e tipo, foi fake news que eles mesmos lançaram sobre a temporada. Joguei várias fake news e joguei verdadeiras também. Se realmente ainda vai vir na parte 2. E já falando dessa questão de divisão aqui de temporada, né? Eu acredito que essas divisões, elas estão sendo feitas em várias séries aqui da Netflix. Foi feito com Bridgerton, tá sendo feito com Emily em Paris, foi feito com Cobra Kai também, se eu não me engano. Teve mais série. Casamento às Cegas, eles também ficaram lançando picado, Casamento às Cegas Brasil. E assim, algumas séries eu acho que isso funciona. Então eu sempre cito pra vocês o exemplo de Stranger Things. Porque lá em Stranger Things, justamente, a primeira parte ela termina com um baita de um plot twist, um baita de um gancho pra deixar a gente muito empolgado pra assistir a segunda parte. Casamento às Cegas Brasil, acho que eu não preciso nem falar pra vocês que também funciona muito o modo como eles foram dividindo. Só que eu falei que pra mim em Bridgerton isso não funcionou, e também aqui pra Emily em Paris eu acho que não funciona, porque pelo menos os episódios que eles usaram pra fazer essa quebra, né, de partes, e pra o gancho que eles deixaram pra gente assistir a segunda parte, são ganchos muito fracos, gente. Eu acho, pelo menos, o de Emily em Paris também é um gancho muito fraco, que é o gancho qual? Da Camille descobrindo só que ela não está grávida, que é o que eu tô falando pra vocês. Pra mim não foi surpresa nenhuma, porque eu já esperava. Também acredito que ela vai ficar ali falando que ela tá grávida pra continuar prendendo o Gabriel a ela, e vai ser isso. Então, assim, não foi um episódio de final realmente do tipo pra
dá aquele impacto na gente e a gente querer assistir o próximo episódio. Até porque também, gente, Emily em Paris acaba sendo uma série gostosa da gente assistir, uma série que tem uma pegada ali mais de humor, enfim. Também são episódios curtos, episódios de meia hora, então você assiste todos os episódios bem rapidinho. E esse, pra mim, o episódio não tem nada ali que te faça olhar e falar, puta, quero ver a segunda parte. Não, eu não tô com esse impacto, não tô com essa ansiedade pra assistir a segunda parte da quarta temporada de Emily em Paris, entendeu? Então eu achei que não funcionou. Eu acredito, eu tô com uma ideia de que isso começou a ser feito nas séries da Netflix por causa da greve que teve no começo do ano, né? Teve uma greve aí, né, dos atores, dos produtores, dos filmes e das séries, então eu acredito que isso pode ter impactado bastante nessa questão de produção para a Netflix estar lançando as coisas. Inclusive isso vai acontecer com Heartstopper também, não é? Heartstopper eu acho que também vai sofrer essa quebra, mas aqui em Emily em Paris, gente, não funciona. Eu acho que em vez de eles lançarem agora em agosto, podia ter deixado para lançar tudo lá em setembro, entendeu? Só mês que vem, porque aí a série funciona. Essa é uma série que ela funciona no geral, entendeu? Ela é uma série que também os episódios não são extremamente surpreendentes. Então não entendi o porquê também dessa divisão, porque não faz o menor sentido. Mas, gente, eu tô gostando do que a gente tem nessa quarta temporada, apesar de estar achando um saco a Emily, Gabriel e Camille, que é uma coisa extremamente repetitiva, coisa que a gente já viu nas temporadas anteriores. Gosto da temporada, eu gosto muito da série, essa é a última temporada, então quero ver aí como que vai ser o final dessa história, se vai ser um final digno pra série ou não. E, inclusive, quando chegar a segunda parte na Netflix, que se eu não me engano é dia 12 ou 15 de setembro, que chega a segunda parte da quarta temporada lá na Netflix, vai ter vídeo por aqui. Então, pra você não perder, né, o que nós vamos falar e o geral aí, né, da temporada, uma análise completinha pra vocês, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que assim, sempre que tiver vídeo novo por aqui, o YouTube te notifica, você não perde mais nenhuma novidade. Deixe nos comentários o que você achou dessa primeira parte da quarta temporada de Emily em Paris, se você está ansioso pra segunda parte ou não, vamos conversar mais sobre. E também deixe seu like aqui nesse vídeo, que me ajuda bastante, que assim o YouTube entende que se você gostou desse tipo de conteúdo, outras pessoas também podem gostar, e ele pode recomendar esse vídeo cada vez para mais gente. E é isso, um beijo e até o próximo. Eu prometi pra mim mesma que estaria aberta a todas as possibilidades. E essa parece a certa.